Hoje a ideia aqui da nossa mentoria é a gente vai falar um pouquinho sobre alguns planos de ações em relação a alguns indicadores importantes, né, dentro das empresas, né? Ou seja, a gente vai pegar cada ponto daquela aba do simulador de cenários e a gente vai ali pegar um estudo de caso real, inclusive é um cliente real, mas ali sem os nomes, claro, obviamente, para questão de proteção de informação, mas a gente vai analisar um pouco desse estudo de casos e ver a viabilidade de como montar e como interpretar esses indicadores e as possibilidades de planos de ações que podem ser ali gerados para as empresas. Esse estudo de caso é de uma empresa real, como eu falei para vocês, e eu já vou compartilhar aqui minha tela. Então, a ideia mais da mentoria é pegar cada linha que a gente tem do indicador e estar fazendo aberturas de leituras, né, possíveis aí, planos de contas que a gente possa ter, né, dentro do negócio, beleza? Aqui, para quem já conhece, né, a nossa planilha de modelagem financeira com um simulador de cenários, e aqui já tem um estudo de caso que a gente montou, né, de um cliente real, e indo direto ao ponto, aqui na parte do simulador de cenários, como alguns de vocês já conhecem bem esse material, a gente vai tentar fazer uma abertura em termos de interpretação de cada indicador. A gente pode até colocar mais uma linha aqui, e a gente vai correlacionar isso com a criação de possibilidades, né, de trabalho ou de plano de ação que possa ser gerado dentro das empresas, tá? Ou seja, você que é consultor empresarial, contador, você que é profissional de finanças e tem um pouco dessa deficiência, né, de como está linkando os pontos, os indicadores com possibilidade de planos de ações, né, a gente está trazendo isso aqui porque é o que a gente mais ali vê, né, de, como é que eu posso dizer, de melhoria, né, em termos de processo. Alguém quer comentar alguma coisa ou ouvir alguma voz? Acho que não, acho que era só o áudio que estava aberto mesmo. E aí, pessoal, já começando aqui, tá? Como vocês já sabem, já conhecem o nosso material, a gente tem indicadores de lucratividade, liquidez, tudo que a gente precisa ali para estar trabalhando, né, dentro do negócio, tá? Primeiro de tudo, algumas coisas que vão ser bem básicas, outras nem tanto, mas são dicas importantes para que vocês possam estar tocando, né, trabalhos de assessoria, ou consultoria financeira, estratégica, assim como você estiver numa discussão junto com o seu gestor, etc., dentro do negócio. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode citar é sobre a receita, né? Obviamente, a receita, a gente sabe, né? Ali deriva um pouco do faturamento do negócio, como você já conhece aqui no nosso material, que é uma premissa fundamental para todo estudo de caso. Sendo que antes da gente chegar à consequência, né, do que é aqui para a gente a receita, existe todo um nível de discussão. Por exemplo, no caso desse cliente aqui em específico, a gente está vendo que as DREs dele está dando uma margem empatada praticamente, e essa margem empatada faz com que a gente tenha alguns questionamentos, né? Lucas, mas quais são esses questionamentos que a gente tem que ter se a gente já vê de cara pontos de melhorias que o negócio ele tem que tomar, né? Primeiro de tudo, a gente ainda está, vamos começar a criar aqui um formato, né, de diagnóstico. Então, se a gente já está vendo de cara que a margem não é factível, que a margem EBITDA ou margem de lucro líquido, por exemplo, para o segmento, então o que acontece na prática? Na prática, nós teríamos que analisar em primeiro lugar aqui o fator de receita. E esse fator de receita, para a gente, em tese, a gente tem alguns níveis que a gente pode fazer de avaliação. Então, até vou colocar mais uma linha aqui para a gente, adicionar aqui uma linha em branca, que a gente pode ter aqui alguns planos, né, de ações barra interpretações de cada linha ou cada possibilidade de linha aqui que a gente tenha. Então, por exemplo, como é que eu posso analisar de melhor forma a receita, por exemplo, da empresa? Posso fazer uma análise de PVM para identificar a relação, né, entre preço, volume e mix. Será que eu estou trabalhando com o mix certo, com o volume certo, com a precificação, né, nesse fator está correto? É uma análise que a gente pode também fazer. E isso são passo a passo, eu estou meio que regredindo, né? Porque quando você está implantando a modelagem financeira nas empresas, o que acontece na prática, né? A gente precisa fazer, quando a gente está estudando e identificando as premissas do negócio, a gente tem que fazer uma série de levantamentos e questionamentos para o cliente, né? Para o empresário, para o gestor, etc. E dentro desse questionamento surgem várias ramificações de etapas, né? Que são planos de ações que a gente tem que executar. E isso são escolhas
escopos de trabalho e que são dicas importantes, tá? Porque às vezes você está fazendo uma proposta para o cliente, está discutindo uma informação, por exemplo, isso aqui são escopos, né, sub-ações de trabalho que preenchem ali como é que eu posso dizer, a proposta ou a proposta comercial ou a proposta de escopo de trabalho que você vai levar para a empresa. E tem sim várias ferramentas que a gente pode analisar. Uma delas é o PVM, a gente tem que estar atento aos ciclos de mercado quando se analisa o fator venda, a gente tem que estar atento às sazonalidades de mercado, que a gente pode fazer trabalhos, né, e estudos aí como, por exemplo, distribuição normal, distribuição de probabilidade em termos de venda, calendários, né, econômicos, vamos falar dessa forma, que também são importantes, indicadores econômicos que são importantes. Econômicos que são importantes ali para a empresa em termos de negócio. Então, a gente, quando olha a receita bruta, né, a gente tem que evoluir um pouco também de patamar na nossa percepção, porque a gente, né, o mercado, de certa forma, ele já é muito acostumado e já foi muito acostumado a olhar o número de forma fria. E a gente perde um pouco dessa criticidade, né, de entender os praquês e os porquês ali da existência daquele número. Por que esses 30 bilhões está aqui, né? Então, assim, para o nosso trabalho ser de mais, vamos falar assim, qualidade, ter uma criticidade a mais e não analisar mais o número frio, e para que a gente entre dentro da empresa, do cara, por exemplo, da pessoa, a gente tem que estar atento a esses pontos, porque antes do número chegar, tem todo um contexto ali por trás que está, vamos falar assim, subsidiado em atividades que vão gerar aquele número frio ali para a gente. Analisar receita por receita, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a gente analisar, às vezes, você pega uma planilha robusta dessa como a nossa, e você analisar isso de forma fria, acaba que tira um pouco a percepção da realidade do negócio, né? Isso aqui gera muito valor, por exemplo, que você vem mais embasado, é uma consequência do número. Segundo lugar, a segunda linha, né? Vamos falar de impostos, né? Impostos limpos e secos, a gente sabe que a gente tem aqui no nosso material as alíquotas efetivas, né? Que as empresas elas têm, como vocês já conhecem, para quem já conhece nosso material. Mas, ainda sobre impostos, também tem trabalhos e estudos para a gente fazer ou apoiar o cliente na tomada de decisão que compete à definição prévia, né, das premissas que vão ser usadas na modelagem financeira. Perfeito? Como, por exemplo, planejamento tributário que causa impacto. Temos aqui a questão de crédito, da relação de crédito e débito para alguns segmentos. Então, aqui são possibilidades de ações que fazem com que esse número ele seja mais assertivo e ele seja melhor interpretado. Isso aqui é tão importante porque quando você está numa apresentação institucional de resultados, se você não tiver muito bem policiado ou muito bem munido ali de informações, isso pode gerar questionamento, por exemplo, em reuniões, em apresentação de resultados. Então, para gerar esse número que está aqui, também teve todo um estudo e todo um contexto, né, do mercado. Isso é muito importante para se analisar. A receita líquida, aqui a gente não tem muito o que falar dela, porque na verdade é a dedução, né, da receita bruta sobre o imposto. Sendo que a receita líquida para a gente, em algumas empresas, né, a gente começa a medir ela a partir da análise vertical pela receita líquida. Mas é uma particularidade que a gente também não vai entrar aqui em contexto agora, tá? Então aqui a gente não tem muito o que dizer, porque ela é um subtotal, né? Ela é uma consequência ali sintética, né? Uma conta sintética dentro do demonstrativo, tá? Vamos falar um pouco de CMV, né? Custos. O que uma empresa ela pode ter de trabalhos relacionados a custos. A gente está vendo na prática que esse estudo de caso em específico, né, ele é um estudo de caso que tem uma baixa margem EBITDA, um baixo lucro e tem um custo aqui que a gente entende que é uma das possibilidades quando você já bate o olho de cara, tá? É uma empresa aqui de construção e ao mesmo tempo com operação de distribuição. Tá? Então aqui você já bate o olho, você já vê realmente, cara, o custo está um pouco pesado. Mas será que é custo ou será que é venda? E é por isso que tem, por fator eliminatório, né, os planos de ações que podem ser criados para a gente investigar literalmente o problema desse negócio, né?
dessa empresa, tá bom? Então, quando a gente fala aqui em CMV, a gente está falando de ficha técnica, a gente está falando sobre processo de compras, são processos de cotação, se o processo de compras está bem, se não está, se eu estou conseguindo economizar, se eu estou conseguindo ter ali um fluxo dentro desse processo assertivo para que as compras sejam bem feitas da empresa. Eu tenho trabalhos, por exemplo, de custeio para apuração. Será que o CMV dentro da premissa ele está bem apurado? É também uma hipótese, entendeu? Então, todas essas... porque assim, é sempre importante a gente entender, quando a gente é consultor empresarial, contador, seja um empresário, é que os apontamentos que vão surgindo, né, que são consequências do resultado, a modelagem ela vai te entregar algum norte para você gerar de plano de ação. E quando vocês pegarem isso aqui na prática, e estiverem explicando esses números para vocês, está alto, está baixo, está bom, está ruim, vocês já vão ter essa percepção do que fazer e como ir atrás desse número, de estudar um pouco esse número, né? E tem também várias outras coisas. A gente tem aqui dentro do custo a eficiência, caso você seja, por exemplo, de serviço. Opa, ciência. Nós temos também taxa de ocupação, por exemplo, para ser estudado. Precificação também é um trabalho que é importante. Precificação é um trabalho que é importante para estar dentro aqui desse escopo, que é bem legal a gente ter esse viés também, porque está ligado ao custo diretamente e também à receita. Partindo do lucro bruto, de fato a gente não tem muito o que falar também aqui, porque afinal é uma outra conta sintética, né? É quando a gente pega a receita líquida menos o CMV. E aqui eu estou fazendo para vocês um exemplo de uma discussão mesmo de resultado. Finge que vocês são o cliente, eu sou aqui o consultor, eu estou apresentando para vocês, eu já estou apontando o que a gente tem que fazer como empresa para tentar investigar o problema. A margem de contribuição, a priori, para o tipo de segmento, ela se mostra quase que satisfatória para esse tipo de segmento, mas tem um detalhe também que é importante, que é uma interpretação, quando a gente está discutindo ali com o cliente, né, ou com o empresário, que um detalhe muito importante é que, por exemplo, tem algumas interpretações legais, usando linguagem popular, que é muito interessante a gente trabalhar com o empresário, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer numa reunião quando vai e olha essa linha de indicador é ir atrás de benchmarking de mercado, ou seja, referência de empresas do mesmo segmento. Porque você vai ver se está próximo, se não está, se está tendendo a ficar próximo ao longo do ano ou se não. Tá. Outra coisa que é importante, que é bacana essa explicação para o empresário, que é o quê? Quando você analisa a margem, e obviamente a gente sabe que a margem é aquele número básico que é o que sobra, por exemplo, para a empresa pagar as despesas fixas, né? Na prática, o que é que significa para a gente? Aí é uma dica muito bacana que eu já costumo trabalhar com alguns clientes, tá? Então, por exemplo, se a margem média desse negócio ela está na média aqui 20%, que é o que está apontando para a empresa, então eu começo a ter um outro nível de discussão para o cara. Entenda o que a gente pode tirar da margem, né? Então, por exemplo, se é uma relação de 5 para 1, ou seja, 20 vezes 5 dá 100, a totalidade de 100% do faturamento sobra 20, ou seja, 5 para 1 nessa relação, o que significa na prática? Que para cada, por exemplo, R$ 1.000 de despesa que o cara aumente na empresa, ele tem que vender 5 vezes mais o valor daquela despesa. Ou seja, se ele quer aumentar, por exemplo, o prolabore dele em 10 mil, então, para compensar esse aumento, eu vou ter que vender 50 mil a mais. E aí, 50 mil a mais, eu entro aonde? Eu volto para onde? PVM, ciclo de mercado, sazonalidade. Lucas, é factível? Não é factível? Então, se você não tiver o estudo, né, por exemplo, dessas outras ferramentas e possibilidades de análise de informação, você não tem como ir municiado para a reunião sem responder ou sem saber responder essas perguntas. A gente já parte desse princípio, né? E realmente muitos consultores não sabem, por incrível que pareça. Então, o que acontece? Quando você vai com benchmark, vai com análise assertiva, você já consegue apontar ali para o cliente uma melhor explicação daquilo que ele está lhe perguntando, se é plausível ou se não é. Então, essa relação de margem ela é muito bacana. Por exemplo, geralmente margem de serviço, né? Está em torno aí de 40%, 35%, dependendo do que for. Distribuidores de 5%, 7%. Então, assim, é muito bacana quando você gera esse exemplo da margem que eu falei para vocês, essa relação. Por quê? Porque você começa a fomentar o empresário que no dia a dia que ele tomar a decisão, ele vai já ter o gatilho
gatilho mental, né? Que é isso que a gente pode plantar ali na cabeça dele, falar dessa forma, no seguinte sentido, cara, eu vou precisar fazer um investimento hoje de 20 mil, tenho que vender 100 mil. É possível fazer isso? Não sei. É o que a gente vai ver. Será que o caixa aguenta fazer isso? E o caixa está logo aqui mais abaixo para a gente já já chegar nele. Bacana? Então a gente tem que ver essa relação de margem, para escrever aqui, de margem com despesa, né? Com aumento ou a diminuição de despesa. E até dar um exemplo bacana relacionado à eficiência, né, e produtividade, que às vezes o funcionário precisa contratar funcionário, ele tem dúvida. Quando você tem essa relação de despesa em relação à margem, você tem que vender tanto para aumentar tanto, ele começa a pensar aquilo como tudo tem que trazer um retorno, sendo que muitos deles, muitos empresários, por experiência própria, eles não pensam assim. Então, você contrata um funcionário de 2 mil para fazer, por exemplo, aquela função específica, será que esse funcionário ele agrega o suficiente para aumentar a minha produtividade lá na ponta na venda, né, e etc. Aumentar a eficiência da minha empresa para trazer mais economia ou para trazer mais receita? Esse é que é a pergunta. Então, quando você toma a decisão, entenda, ó, que a decisão não é só mais contratar um funcionário, porque eu tenho que contratar ou tenho que aumentar uma despesa pensando na rentabilidade. O jogo é totalmente diferente, a interpretação ela é totalmente diferente. Não é só mais analisar margem por margem e despesa por despesa. A gente precisa, como bons modeladores, vou falar dessa forma, sempre fazer conexões dos indicadores, sempre. Se você não fizer conexão, praticamente você não está fazendo nada do que a modelagem financeira oferece. As coisas sempre têm que estar conectadas, tá? O EBITDA aqui também é uma conta sintética, a gente não vai entrar muito em detalhe dele, porque afinal de contas é uma conta sintética, né? Então ela só expressa aqui para a gente o valor. Então, quando eu estou analisando, por exemplo, uma EBITDA desse tamanho aqui, por exemplo, que é baixo, comparada ao segmento, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer numa apresentação institucional para um cliente? Também está referenciado em benchmark. Porque todas essas atividades, os exemplos desses questionamentos e atividades que a gente está trazendo, eles impactam nessa conta sintética de resultado. Então, por exemplo, será que no segmento o EBITDA está assim, o EBITDA não está? É um apontamento que a gente tem que fazer na apresentação com o cliente. E a gente vai atrás de relações com investidores de empresas, vai atrás de pesquisar empresas que possam ter capital fechado, mas que tenham informação divulgada, que é interessante, ou até, quem sabe, seu próprio, né, banco de dados, se você tem uma carteira boa, né, e grande de clientes, tá? A relação do lucro líquido em termos de valor também eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu vou entrar mais em detalhe também na margem da lucratividade, sendo que a margem da lucratividade ela também está relacionada a uma pesquisa de benchmark. E hoje, na verdade, a gente sabe que, vamos falar assim, né? A gente está analisando o EBITDA já não é mais muito foco, né, em termos de análise financeira. E muitas vezes ele não quer mais dizer muita coisa para a gente, né? Tanto é que até estão mudando, né, a estrutura e da leitura, né, da DRE para ter um menos impacto ali em termos de visualização desse caixa, né? Colocar mais também a despesa e os financiamentos para impactar lucro após EBITDA, para ficar parecido com a visualização de caixa. Mas, diga de passagem, é muito importante que você sempre referenciado em benchmark, EBITDA e lucro. Mas isso aqui não significa muita coisa, né? É importante a gente explicar para o cliente, é o que eu sempre falo, na modelagem com o poder do DFC indireto que a gente tem na mão, é importante você aprender a fazer a leitura para o cliente de explicar a partir do lucro pela DFC indireto a geração de caixa. Então, aqui eu até vou colocar uma observação, que é utilizar, assim, ó, explicar o lucro pela DFC indireta. Como é que eu vou explicar o lucro pela DFC indireta? Porque aqui, pessoal, responde aquela pergunta crucial que boa parte dos empresários tem, né? Que é para onde foi o dinheiro do lucro do negócio. E é compreensível que eles não entendem, né? Mas o que acontece? A gente tem uma oportunidade de linkar, conectar o lucro com a DFC indireto. Então, a gente tem um rastro a partir do lucro líquido até a geração de caixa por meio desse demonstrativo. E geralmente hoje no mercado se trabalha muito pelo DFC direto, que não passa para a gente essa visão. Essa é uma das principais riquezas da modelagem, responde uma das principais dores dos empresários. Inclusive, por curiosidade, é um dos rios aí mais vistos da nossa página, justamente esse. É como explicar o lucro através do DFC indireto. Se não me engano, o título é esse que está lá na nossa página. Continuando aqui sobre essas partes de lucratividade, uma série de ações, uma série de aprimoramentos também para a gente fazer. Depois eu vou até mostrar um site, se a gente tiver tempo, para vocês no final,
porque a gente correlaciona muito desses dados, tá? Mas enfim, aqui lucratividade, passando um pouco mais rápido, né? Lucratividade, perdão, índice de liquidez, né? Aqui na parte de liquidez, a gente tem indicadores que são bons, mas particularmente não são os que eu mais utilizo, né? Dos três, eu acho que o que é mais interessante seria a própria liquidez seca, porque é aquele liquidez seca que desconsidera, né, ali o estoque do cálculo, ou seja, a liquidez real, vamos falar dessa forma. E uma coisa interessante é que a interpretação fidedigna para você ter com o cliente, claro que o benchmark em todos eles é quanto maior ou igual a um, certo? Esse é o mínimo aceitável, maior ou igual a um em termos de interpretação. E quando a gente tem maior ou igual a um, o que que significa dizer na prática? Que o cara é líquido ou menos líquido, ele tem mais ou menos dinheiro, literalmente é isso. Sendo que tem alguns planos de ações que fazem essa revisão. Então, por exemplo, se a liquidez dele está baixa, o que que a gente tem que analisar? Capital. Tem que analisar o que? Na verdade, a composição de capital de giro. Isso aqui é um trabalho, isso aqui é um plano de ação para nós, consultores, a gente fazer. Uma coisa que é importante, a gente tem que analisar as posições de estocagem, porque, por exemplo, se o cara está muito estocado, por exemplo, isso aqui vale mais até, vou até tirar daqui, porque ele vale mais aqui, ó, também para liquidez seca, né? Ou seja, se o cara está muito estocado, isso acaba que tem um certo aumento do ativo, né? Na verdade, eu me confundi. Aqui é mais liquidez geral mesmo, liquidez geral e corrente. O que acontece na prática? Talvez ele não esteja líquido, mas esse líquido, se a gente for parar para pensar na prática, também pode estar imobilizado, que seria o estoque. Vamos considerar estoque como imobilizado, né? Empresa de varejo, que geralmente tem muito tempo de estoque, a gente pode até usar essa nomenclatura, né? Mas um dos trabalhos que a gente tem que fazer quando a liquidez está baixa é entender a posição do capital de giro, é entender, vou digitar aqui nos três pontos, tá? A necessidade de capital de giro da empresa, ciclo de caixa operacional. Por que eu estou fazendo isso com vocês, pessoal? Porque quando vocês batem o olho em qualquer demonstrativo de empresa, pá, eu já sei mais ou menos um guia do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que olhar com base nessa informação que está sendo me passada. Tá? E quando de cara uma empresa já vem aqui para a gente, já vem com esse indicador aqui terrível, negativo, que é o índice de liquidez seca, negativo, que tira o estoque, eu tenho a mais absoluta certeza que aqui está existindo, né, uma falta de capital de giro, um descasamento de caixa muito grande. E, por consequência, vamos fazer a conexão, né? Se existe falta de capital de giro, isso é derivado do quê? A despesa é maior que a receita está caindo, o custo está caro. Então, assim, eu tenho várias ramificações que a gente pode fazer a abertura aqui para esse diagnóstico, tá? E tem outros detalhes também que a gente pode ver aqui, tá? Diminuição da posição de contas a receber, por exemplo, aumento da inadimplência que reduz a liquidez. Estou puxando, estou até lembrando isso aqui agora. Então, por exemplo, a gente pode ver também inadimplência, vou escrever aqui rápido. Inadimplência, por exemplo, se a carteira de recebíveis está virando contas a receber, virando para inadimplentes, né? Provisão de perdas. Então, assim, de cara, quando você bater, já é batata, você já tem que tocar esses planos de ações na empresa. Tá? Esse é o processo de consultoria básico. E como eu falei para vocês, maior igual a um melhor, abaixo de um pior, abaixo de zero horrível. Né? Acima de 2 e de 3, você já 2, 3 e 4, 2 nem tanto. Mas por isso é próprio quando tem 3, 4, 5, a empresa já começa a ficar muito líquida. Então, o que que acontece? A gente vai fazer o quê? Vamos para projetos de investimentos. O que eu estou entregando para vocês aqui, pessoal, é ouro, porque vocês, às vezes o pessoal chega às vezes para a gente e fala assim, o que é que eu vou fazer semana que vem, né? O que é que eu vou fazer com o cliente? Qual vai ser, como aumentar o LTV do cara, como aumentar o escopo de trabalho. Aqui é para você não ficar sem atividades, literalmente, através só de leitura de indicador. Entregue para a estudo de caso pronto que a gente já desenvolve isso daqui, é o que a gente faz. Então, por exemplo, aqui projetos de investimentos, a liquidez está alta. A gente pode fazer gestão de carteira, portfólio de investimento, a gente pode fazer projetos de expansão, a gente pode começar a pensar isso dentro da empresa quando a liquidez está alta, ou seja em cenário negativo ou em cenário positivo, o que não falta são ações para tocar o projeto. Simples assim. Temos N ramificações de ações para isso. Fora outros que eu vou, ao longo do tempo, posso estar lembrando aqui, mas já descendo aqui para baixo, tá? Estrutura de capital, né? A estrutura de capital, ela é muito importante e, ao mesmo tempo, interessante. E é unânime. Ah, uma coisa que eu só esqueci, tá?
que no linguajar popular, aqui o índice de liquidez, a gente sempre interpreta assim, né? Se o índice de liquidez for 4, então para cada R$ 1 que a gente tem dentro da empresa, eu tenho R$ 4 líquido. Seria mais ou menos nesse viés, tá? Essa é a interpretação que é feita. Da mesma forma, negativo, que a cada R$ 1 eu só tenho R$ 50, 50 centavos, por exemplo, para liquidar. Isso aí, para mim, tem muito em livro de finança corporativa, mas essa interpretação não serve de muita coisa. A prática, literalmente, é essa. A gente nem usa isso. Às vezes você está discutindo com o cliente, 4 para 1, tá? Mas de quê? Da onde? Cadê esse valor? A gente não deve explicar assim para o cliente. Acaba que até confunde um pouco mais, né? A gente não nem recomenda muito fazer isso. Falar aqui de estrutura de capital, tá? Unânime, unânime, todos eles têm que ser menor ou igual a 100, como você já conhece. E como você já conhece, nem vou me delongar em relação a isso, tá? O que eu vou me delongar é mais o que fazer quando você bate o olho e vê um negócio desse aqui, certo? Que é mais importante para a gente. Participação de terceiros. Participação de terceiros, pessoal, nada mais é do que a gente, até pegando aqui a fórmula, ó, temos o passivo circulante mais o passivo não circulante e dividido pelo passivo total. Se não me engano, é isso mesmo. O que acontece na prática? É claro, né, e é óbvio que a gente está com um valor acima de 100%, a gente está muito alavancado, ou seja, tem muito capital de terceiros circulando na nossa empresa, que pode ser capital de terceiros banco, ou pode ser capital de terceiros, entre aspas, fornecedor que ainda não foi pago, tá? Olha só que interessante, olha só que conexão interessante, tá? Quando a gente tem uma participação de terceiros alta, isso está relacionado ao quê? Ao endividamento. Ah, Lucas, mas isso é óbvio, né? Todo mundo sabe. Mas tem um detalhe que é bacana. Pode estar relacionado também ao estoque alto, porque, por exemplo, se eu estou muito estocado, eu crio muito a pagar e tenho baixa de venda, lascou. Então, eu posso estar aumentando minha participação de terceiros. Eu posso estar, por exemplo, com posições até mesmo de impostos, né? Eu tenho uma alta de carga tributária, impostos, passando por um sufoco de caixa que a gente não está pagando. Tem empresas que fazem isso, elas abrem mão, não pagam para pagar depois. Isso aumenta a participação de terceiros. Você vai criando ali uma dívida, né? E isso aí já é a causa principal que quando você bate o olho, você já tem que pensar nas movimentações que tem dentro ali do demonstrativo. O passivo circulante sobre o patrimônio é praticamente a mesma interpretação. Pode ser estoque alto, pode ser operação inchada, que também é uma coisa que é bacana a gente falar. Operação, inchada. Pode ser também despesas altas, aumento de fornecedor a pagar. Lucas, mas beleza, isso aqui é um diagnóstico, né? Mas o que fazer na prática? Qual é o plano de ação? Você está dizendo o que que a gente vê, mas qual é o plano de ação quando a gente tem uma conta como essa, tá? O plano de ação, pessoal, é simples assim, ó. Elaborar cronograma de compra e pagamento de compra da empresa. Ou seja, eu regulamentar os prazos. Será que o prazo médio, falar de novo aqui, ó, será que o prazo de pagamento está elevado e eu estou muito estocado? Como é que está meu ciclo de caixa operacional? A gente falou sobre isso lá em cima. Acaba que com um prazo maior a gente aumenta muito as posições de contas a pagar. Isso é importante. E muitas empresas de varejo sofrem com isso. Empresas de varejo e distribuidoras. Distribuição e varejo. Distribuição e varejo tem que ter isso aqui, ó. Ela tem que ter, poucas empresas de varejo fazem isso, tá? Ela tem que ter em orçamento uma programação de compras anual ou mensal, né, trimestral e anual. Tanto o que ela compra e o que ela paga. São duas coisas totalmente diferentes. Uma programação de compra e programação de pagamento da compra. O exigir a longo prazo, a gente sabe, a gente já comentou que 100% é o melhor, mas aqui eu vou até editar. Para mim, isso aqui tem que ir até no máximo 70%. Porque o exigir a longo prazo, ele pega para a gente aqui na prática a participação de capital de terceiros, no sentido de ser um capital oneroso, né? Um capital de banco, é financiamento. Então, por exemplo, plano de ação aqui, se a empresa está a mais, né? A gente vai ter que fazer um quadro um estudo, na verdade, né? Estudo de endividamento da empresa. A gente vai ter que fazer, por exemplo, modelagem da dívida, talvez uma captação estruturada, nada mais é do que a mudança do perfil da
dívida. Ou seja, a empresa está muito endividada, tem que trocar uma dívida cara por uma barata. Coisa também interessante nesse estudo, avaliar os bens da empresa, que são avaliar o quê? As garantias, como é que estão as alocações de garantias do negócio. Se você quiser se aprofundar de verdade mesmo na empresa do cliente, você tem que fazer isso. Entendeu? É quase que exigível você fazer isso para você ter uma longevidade boa, tá? Então, quando a gente analisa o número frio, a gente vai ver o porquê. E o porquê está exatamente aqui, ó. A gente tem que estudar isso. Inclusive, essa parte de captação estruturada está ficando cada vez mais comum e mais falado no mercado. E a gente abre, né, muitas portas e muitos parceiros para que faça essas operações. E a gente tem que estudar muito bem as alocações dos ativos imobilizados, que é muito importante nesse caso. Tá? Lucas, acima de 80, 90, a dívida ela começa a ficar um pouco impagável e aí você aumenta muito o capital de giro. Isso também está linkado, pessoal, até ter anotado aqui algumas observações, tá? Mas também está linkado em quê? Será que a baixa do lucro pela baixa de venda está causando esse aumento do peso do endividamento, que meu patrimônio está estável, está diminuindo por conta dos prejuízos? E aí? Então, é uma correlação, sendo que todos esses conjuntos de ações que eu estou escrevendo aqui para vocês são materiais, são eliminatórios, né, no diagnóstico aqui do negócio. Tá? Isso é muito importante. Capital de terceiros sobre o passivo. Né? Aqui não precisa mais adentrar muito, né? Porque o capital de terceiros aqui está mais para posições de fornecedor, que mais uma vez está linkado aqui com esse ponto que eu falei para vocês, do estoque. Muito interessante. Passivo circulante sobre capital de terceiros, também não vou me delongar muito. Imobilização de recursos permanentes, isso aqui é muito importante, muito bacana a gente falar, mas também na imobilização a do patrimônio, tá? Para quem está entrando agora, eu vi que o Cirlei entrou também, né? Boa noite, Cirlei, tudo bom? Boa E, noite, cara, Lucas. só para Boa te noite, pessoal. explicar, a gente está fazendo aqui uma revisão dos indicadores de estudo de caso real e escrevendo aqui do lado as possibilidades de atividades e planos de ações que vão em proposta ali do escopo de trabalho dos clientes, tá? Perfeito? E fazendo as conexões dos indicadores, tá? Então, pessoal, ó, imobilização de recurso, tá? Aqui, obviamente, tem que ser menor do que 100. E quando eu chego nesse patamar de mobilização de recurso, o que que a gente tem que discutir no cliente se a margem desse estudo de caso está ruim? Aí eu volto, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, do que eu falei, tá? A gente vem para cá, ó, estudar o endividamento da empresa, modelagem da dívida, a gente estudar como estão as garantias desse imobilizado, a gente estudar se os ativos trazem receita, por exemplo, se eles geram, né? Vou até colocar de outra forma, ativos são geradores de receita. E o que acontece? Qual é o gancho que a gente está vendo aqui? Ó? 100% do patrimônio deles, isso aqui é um estudo de caso real, 100% está imobilizado, muito mais do que isso. E a empresa está dando margem empate, né? 1, 2%, 0% em alguns períodos. Então, será que eu estou muito alocado em ativo que não está me trazendo receita? Isso aqui não é normal. Então, preciso fazer um estudo da composição dos ativos que são geradores de receita. E os ativos que não são geradores de receita são os ativos que a gente vai ter que ver o que faz. Ou torna ele sendo gerador de receita, tem muitos empresários que fazem isso, investem, compram, sendo que isso não traz receita de volta para a empresa, ele alavanca um pouco a empresa e acaba que não tem um retorno ali viável. E acaba que supre um indicador e como o ativo não é gerador de receita, aumenta o endividamento, não traz venda, a venda fica estável, passa para um período baixo de mercado e lascou. Né? Dívida líquida EBITDA. Dívida líquida EBITDA, pessoal, o que acontece aqui na prática, tá? Dívida líquida EBITDA, a gente vê que para esse cliente está bem alto, né? Principalmente aqui no ano 2. O que acontece? Tem que ser refeito, né, em uma revisão dos planos de endividamento, por exemplo, o que pode ser amortizado de endividamento, que é o trocar perfil de dívida. E aí a gente tem até um post na nossa página que é interessante, que é o seguinte: quando dívida líquida EBITDA, né, está entre 0 e 1, a gente entende como um aspecto aí saudável, né? Até mesmo de 1 a 2. O de 1 a 2 a gente já fica meio alerta em termos de acompanhar, né, fazer um quadro de endividamento da empresa, e etc. Quando a gente tem de 3 e 4, a gente já vai mapeando possíveis riscos
que essa empresa tem de alavancagem. E quando está dando aqui maior do que 4, 5, 6, 7, praticamente uma dívida que está começando a se tornar impagável, sem capital de giro. Muitas empresas até vão para a RJ por conta disso, tá? Então a gente precisa fazer esse tipo de trabalho. O só o plano de ação aqui, fazer todo o quadro de acompanhamento da dívida. Dívida cara, dívida barata, dívida que eu consiga alongar, dívida que eu não consiga alongar. Se eu tenho um bem em garantia para estar posicionando esse valor, né, aí de endividamento para frente. Então, todo esse estudo a gente tem na manga, né, para lidar com o cliente. Patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido é um negócio interessante porque, tipo, se vocês forem ver nessa empresa cliente, o patrimônio líquido deles é estável, ó. O lucro ele não está sendo gerado. Vocês estão vendo aqui que a margem lá em cima, ela está dando aqui na média de 0,8, 0,68. E o que acontece? Mesmo que ela tenha CAPEX um pouco alto, mas ainda assim o patrimônio ele se mantém estável. Então, o que que significa isso? A empresa ela não está indo por um bom caminho em termos de rentabilidade, tá? E o que que significa isso? Boa parte dos planos de ações que a gente colocou aqui para cima, ó, já apontamos que a dívida está alta e que o mobilizado aqui está muito preso, né? A liquidez está muito presa. Prova de que lá no índice de liquidez geral está abaixo de zero e o seca está até negativo. Então, o que acontece? A gente precisa rever margem, a gente precisa rever capital de giro, precisa rever endividamento para essa empresa, como a gente já comentou, né? Aqui o CAPEX aqui são só as amortizações, né, que vão estar acontecendo. Isso é um fator benéfico, porque, de certa forma, vai ali, como é que eu posso dizer? Cadê? Tá aqui, ó. Vai diminuindo a participação de exigível da empresa, no caso, tá? Temos aqui também um ponto de equilíbrio, mas o ponto de equilíbrio, ele aqui já a gente já conhece, né? Apenas uma referência do mínimo que precisa ser faturado. E aí volta também, é interessante a gente usar aquele discurso da margem, né? Por exemplo, 20% de margem, cada R$ 1.000 de despesa eu tenho que faturar 5.000 para se pagar. Então, o ponto de equilíbrio também ele vai muito desse viés, né? O ROE, que é um indicador também muito importante, que é um indicador de rentabilidade, tá? Esse indicador de rentabilidade, não só o ROE quanto o ROI, né? O ROI é o retorno sobre os ativos, tá? O ROE é sobre o patrimônio. Então, como o patrimônio não está tendo evolução, o ROE está muito baixo. O que acontece quando o ROE está muito baixo? A empresa ela não está sendo bem remunerada, né, para o acionista. O ROI também, que compete, né, ali o retorno do investimento sobre os ativos, significa dizer o quê? Como consequência, se eu estou com boa parte do ativo mobilizado e com a margem baixa, obviamente esses ativos não estão me trazendo a receita necessária para tocar o negócio. Conclusão, o ROI, ele é praticamente uma média de 1,52. É como se eu tivesse... Qual é, Lucas, a melhor interpretação, por exemplo, que você pode ter do ROI? É como se você tivesse assim, pessoal, você vai fazer a compra de um, sei lá, bota aí um caminhão, 500 mil, 400 mil reais, por exemplo, tá? E vamos supor que esse caminhão vai trazer tantos por cento de receita, que capacidade de trazer tantos por cento de rentabilidade sobre os ativos, né? Como receita adicional de caixa. Então, assim, esse investimento, o investimento que a empresa fez nos ativos dela só está retornando 1,52% na média ao ano. Então, assim, é uma taxa absurdamente péssima em contexto de mercado. Então, assim, não é viável a empresa continuar com essa carteira de ativo mobilizado sem dar retorno, certo? Isso é um dos pontos que é muito importante aqui. Por isso que toda decisão tem que ser pensada como retorno de investimento que eu falei com vocês, mais acima, tá? O giro do ativo aqui também é interessante, porque o giro do ativo nada mais é do que a receita, né? A gente pega aqui a receita e divide pelo ativo, né? É um critério aqui de rentabilidade, né? Ou seja, os ativos dessa empresa, ela consegue pelo menos estar trazendo um pouco de receita, mas não o suficiente para estar rentabilizando o caixa, porque o caixa ele está negativo. Então essa é a conexão. Por exemplo, eu tenho uma carteira de ativos e essa carteira de ativos, olha só que interessante, tá? Entendeu o que eu vou dizer agora? Eu tenho essa carteira de ativos imobilizados na empresa. Esses imobilizados, eles me trazem receita, certo? Eles me trazem ali, por exemplo, vou botar aqui, eu tenho 1 milhão de ativos, ele me traz, aqui, ó, como está 1,93, então ele me traz 2 milhões, por exemplo.
praticamente 100%, né? E o que que significa na prática isso, Lucas? Vamos falar dessa forma. Significa que aqueles ativos que estão aqui imobilizados, eles trazem receita, sendo que eles não estão trazendo o quê? Que é o principal, é a rentabilidade. É duas coisas diferentes. É uma interpretação totalmente diferente. Eu vou até repetir, ó, eu tenho ativos que trazem receita sobre o giro do ativo, ou seja, ele está bem, entre aspas, empregado, ou seja, eu coloquei aqueles imobilizados e está trazendo receita, sendo que quando eu vejo o caixa e a rentabilidade do negócio, por isso que faturamento não é tudo, né? Que trazem ali para a gente aquela receita, mas não está trazendo rentabilidade, não tá gerando caixa. Então, será que aí quais são ali algumas conclusões que a gente pode tirar a partir dessa interpretação, tá? Será que esses ativos, eles alavancaram demais a empresa? Será que por mais que ele aumente receita, mas ao mesmo tempo na contraparte, ele esteja onerando muito caixa pelo peso deles, por exemplo? Isso é um primeiro, né, ponto aqui de reflexão que a gente tem que fazer. Porque às vezes quando a gente olha ali, isso parece ser meio estranho, né? Putz, cara, tipo, eu tô olhando aqui o giro do ativo, não, o giro do ativo tá bom. Então, praticamente é como se eles estivessem bem empregados, eles estão trazendo receita, de fato, mas não está trazendo rentabilidade. E é duas coisas totalmente diferentes. E o que acontece na prática? Quando a gente compara isso a um imobilizado do patrimônio que está alto e ao mesmo tempo ele traz receita, mas o que acontece? Quando eu não estou gerando lucros de forma recorrente, que é o caso dessa empresa, o patrimônio ele sofre. Então, essa rentabilidade ela não vem em termos de caixa. Eu vi que tu fez uma pergunta no chat, né, Celeu? Então, uma observação, né? Nesse caso do ativo gerando receita, não traz rentabilidade. A causa por estar nos custos. É isso mesmo. Geralmente, na cabeça do empresário, ele pode até estar alocando ativos bons, né? E ativos que possam trazer receita. Mas às vezes pode, porque, por exemplo, ó, o que que a gente tem que imaginar, né? Quando a gente está tomando a decisão de trazer um ativo para dentro de um negócio, né? Um ativo para dentro de uma empresa, ela traz o quê? Ela traz um endividamento, que traz uma perda de liquidez e que ela pode ou não trazer mais ou menos venda, tem também todas essas variáveis. E dependendo do ativo também que for feito, seja um veículo, seja uma obra de grande reforma, seja um terreno, seja e etc., você também aumenta a sua estrutura. Ou seja, você está expandindo. Eu aumento meus ativos, contrato mais gente, tenho mais estrutura operacional, vou demorar a fazer a venda, ou seja, a perspectiva é que esse ativo seja bem alocado, mas ele alavanca o que? O teu negócio se a receita não vir. No caso dessa empresa, que é um estudo de caso real, o que acontece? O ativo dela é baixo em relação à venda, ou seja, eles não estão penalizando a receita da empresa, essa é a interpretação correta, eles não penalizam a receita da empresa, porém, como é que eu posso dizer, com o perfil, né, a composição de ativo e patrimônio da empresa não está trazendo o retorno desejado. E aí a gente vem para algumas perguntas. Eu estou utilizando esse ativo da melhor forma? Para ganhar liquidez se eu não estou tendo retorno sobre os ativos? Será que vale a pena eu vender um ativo que eu não estou utilizando? É uma outra interpretação, por exemplo. Então, assim, são N ramificações que a gente pode fazer que são, né, de fato, agregadores ali da discussão, tá? E essa discussão ela é muito importante. Poucos consultores têm esses insights quando estão ali na frente do cliente. E sempre lembre, tá, pessoal? Sempre vou repetir isso. Ativo ele foi feito para ser rentabilizado, né, e para trazer retorno. Muitos empresários focam muito em venda, 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 venda. Vou investir para vender mais, vou vender mais, mas não é só isso. Eu tenho um peso de estrutura, eu tenho um peso de ciclo de mercado, eu tenho um peso de alavancagem da dívida. E às vezes você pode estar. Por isso que as conexões do indicador, quando a gente está vendo de forma fria, de forma unitária, ele passa uma mensagem que às vezes não condiz com a realidade. Esse que é o ponto, tá? Continuando aqui, eu falei do giro do ativo, né? Geração de caixa de fato, aqui não tem muito o que falar, é uma conta totalizadora. Geração de caixa também é muito importante que todo e qualquer cliente, né, você entenda que essa geração de caixa, ela é importante, né? Está referenciada, por exemplo, em benchmark de mercado. Todo e qualquer, aqui, por exemplo, aqui o que não falta é benchmark, que você pode acessar insights, por exemplo, de empresas para acessar essas informações. E de cara você já bate, e é sempre importante fazer um comparativo entre eles, tá? Então, os planos de ações aqui, eu já dei uma mega explicação, né? Não vou escrever, mas já está aqui em vídeo para vocês também
visualizarem depois, tá? Porque o giro do ativo, toda essa parte de rentabilidade, que são planos de ação e discussão que a gente pode ter com o cliente, que eu até já anotei aqui mais acima, que vai se interligar. A geração de caixa, né? E a gente vai ter que fazer o quê, tá? Geração de caixa negativo, geralmente em termos de trabalho, de assessoria ou consultoria, a gente foca muito nessa parte orçamentária, né? Parte de redução de despesa, trabalhos de GMD, por exemplo. Então, aqui é orçamento por pacotes, que é uma frente de trabalho, de escopo de projeto, implantação da GMD, que é a gestão matricial de despesas. A gente tem que fazer, às vezes, de uma forma mais austera, né? Tipo, fazer ali, de fato, uma listagem de cancelamento das despesas que sendo bem aqui crítico, né? Ou viver ou morrer, né? Dependendo da situação da empresa. Então, é a gente fazer um filtro e um plano de ação de redução. Aqui, ó, plano de ação de redução. Opa, é só assim, ação de redução. Quando a gente vê um capital de giro desse, também já acende um alerta para o quê? Captação financeira. A empresa está na iminência de precisar de capital de giro. Aqui, pessoal, entenda que são trabalhos eliminatórios. Tentei fazer isso aqui no projeto, tentei, mas não deu certo. Tentei fazer isso aqui, tentei também, mas não deu certo. Aqui também não deu certo, eu tenho isso aqui. Da mesma forma que se isso aqui deu certo, eu não preciso fazer as outras coisas. Então, o que acontece? São exemplos, cada ponto desse que está nessa planilha aqui, são exemplos de atividades de escopo geral que vocês podem fazer. Então, se eu já estou vendo aqui que a empresa está com caixa negativo, eu tenho alternativas para trabalhar. Independente que é a questão da previsibilidade, né? Independente se uma delas vingar ou não, vamos falar dessa forma, né? A gente tem algumas alternativas na manga, então já ir atrás de relacionamento bancário, captação financeira, mudança de perfil da dívida e etc. Ciclo financeiro, ainda aqui um pouco mais embaixo, aqui é o saldo acumulado bancário, tá? Não precisa nem entrar muito em detalhe disso. Ciclo financeiro, né, pessoal? O ciclo financeiro, para mim, é o coração do negócio, né? Isso aqui é o que gera toda a parte financeira da empresa, né? A gente chama que a necessidade de capital de giro em dias, né? Ou seja, a empresa ela precisa, nesse caso, de 22 dias de capital de giro, ou seja, veja que uma empresa que não dá margem boa, que uma empresa que dá uma margem empatada, que tem um imobilizado altíssimo e que ao mesmo tempo tem baixo endividamento. Então, assim, é como se os passivos fossem liquidados, e quando eu falo baixo endividamento, que é baixa uma participação de terceiros, ela ainda tem espaço para se endividar. O que condiz para a gente, para fechar um modelo de diagnóstico, está muito relacionado a custo, venda, processo de compra, está relacionado também à parte de estratégia de capital de giro, é uma também das consequências que a gente tem que visualizar. Tá? Então aqui já dá para a gente se o capital de giro é longo ou se não é. Isso aqui é excelente, né? Porque quanto menor, melhor para a empresa. O caixa ele gira mais rápido, né? Ele gira, por exemplo, 16 vezes por ano, né? Vamos falar, esse giro de caixa ele aponta isso. Lucas, na prática, o que é que significa? Aí a gente vem para o NCG. O NCG é a necessidade de capital de giro. Essa empresa ela precisa de capital de giro de 431 mil reais para manter a operação rodando. Então, é como se fosse dizer o seguinte: como é que vocês explicam isso para o cliente, né? Fulano, na data zero, você está começando 1 de janeiro. Em 1 de janeiro, o ideal é você começar com 431 mil reais em conta. Porque quando for daqui a 1º de janeiro, aí dia 22 de janeiro, por exemplo, esse valor ele é para na conta, é um capital de manutenção, é um valor que você tem para fazer manutenção de caixa, ou seja, você utiliza esses 431 mil reais nesse período de 22 dias para depois no final recuperar. E assim a roda vai girando, assim a roda vai girando e esse caixa é de manutenção. O que acontece com essa empresa? Ela tem muito imobilizado, ela tem um baixo participação de exigível a longo prazo, tá certo? Tem um baixo retorno sobre investimentos. Então, se ela tem muito ativo, o que acontece na prática, de fato? Ela vai precisar fazer uma captação financeira de 2.392.000, que aqui a planilha já aponta para a gente, que é o reinvestimento em capital de giro. E esse reinvestimento em capital de giro, pessoal, ele vai sair por efeito de quê? Captação financeira ou venda de ativo mobilizado. Então, se a empresa está muito alta na carteira de ativo dela, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar posições de endividamento, eu vou olhar o que eu tenho de garantia de bens para trabalhar, eu vou olhar se eu posso ter alguma coisa para botar mais em garantia
garantia de boletos, recebíveis, etc., para poder ter concessões de crédito. Eu vou poder saber qual bem vender, por exemplo, para não precisar de captação de terceiros, ou também se eu não quiser vender nada, eu ainda tenho um espaço para me captar. Sendo que qual é o problema? É que mesmo a empresa fazendo captação, a gente como consultor financeiro, o resultado ela ainda fica negativo ao longo do tempo. Então, a captação aqui, a nossa percepção, né, ela é muito importante. Porque o que acontece? Mesmo que faça captação, não resolve o problema. Então, onde é que está o principal problema da empresa? Está na baixa liquidez, que pode estar correlacionado à baixa da venda, porque não está trazendo margem. Então, mesmo que ela faça uma captação financeira para tapar o buraco, ela ainda não vai conseguir manter a liquidez de caixa. Qual é o melhor plano de ação quando a gente vê um cenário desse, que parece que está sempre negativo? Primeiro ponto, a gente sabe, né, pessoal, que tem uma linha do tempo para uma empresa ela ser modificada, né, estruturada, a venda acontecer. Então, eu vou, em primeiro lugar, para o dinheiro fácil. E o primeiro lugar do dinheiro fácil é aonde a gente vai ter ali os imobilizados. Então, se não está trazendo retorno, é avaliar essa opção. Porque se eu for fazer a captação agora, eu vou aumentar minha despesa financeira, eu aumento o meu caixa, mas em contrapartida, eu não resolvo o problema raiz. Que qual é o problema raiz? É a falta de liquidez, está ligado possivelmente ou a uma... Eu não acredito que essa empresa, estudo de caso aqui real, né? Ela, como a margem ela é 21 e ela é uma distribuição barra construção civil também, tá muito linkado essas duas áreas do negócio. A margem ela tá boa até, mas talvez ela precise de mais faturamento, ou então talvez uma redução de despesa. É algo factível. Então, a gente fazer esse passo aqui com a empresa de logo. Olha só que interessante, né? Porque a modelagem ela é muito importante nos negócios, né? É porque quando a gente está cego, até ocultando aqui, ou quando a gente não tem essa visão, por exemplo, a gente só analisa isso aqui, ó. A empresa precisa de 2 bilhões, beleza, vamos tirar o dinheiro. Então, beleza, vamos sanar o problema a curto e médio prazo. Sendo que na prática, quando a modelagem financeira a gente coloca toda a visão para frente, não resolve o problema. Entenda a mudança de percepção, de julgamento do consultor empresarial, do contador, seja quem for. Nós somos e aprendemos assim, né, a ser cegos em finanças. Olhamos apenas a linha do corte, olhamos apenas uma janela. A gente não está acostumado a olhar o todo e nem a projeção. Então, já vi, por exemplo, muitos consultores olhar, por exemplo, a projeção de 6 meses, um ano, vir que a empresa está negativa e dizer, não, é só um período de baixa, é um período. Não, cara, mas vamos olhar o todo. O todo aponta que, mesmo colocando um crescimento, a empresa não vai gerar caixa. Então, é interessante esse tipo de discussão, porque quando você está com o cliente, você não começa a debater um problema de curto prazo, você começa a debater os fundamentos do negócio. São, às vezes, os fundamentos de estrutura de negócio que estão errados. Não é aquele ano, aqueles 6 meses ou aquele 4 meses específico. É os fundamentos, né? A estrutura mesmo, o corpo da empresa, de alguma forma está errado. Então, essa janela de curto prazo atrapalha muito. Por isso que a gente sempre tem esse viés, olha o curto prazo, analisa o número frio. Olha o curto prazo e analisa o número frio. É isso que acontece na maior parte das empresas, que a gente está muito no viés do hoje e do agora. A modelagem ela desmistifica um pouco isso, né? A decisão que a gente toma hoje impacta lá na frente, mas que a gente não pode deixar passar, né? Cobertura de estoque, aqui depende, né? A gente finalizar, aqui depende de cada empresa, né? Porque afinal de contas, a cobertura de estoque, né, ela é quantas vezes eu tenho estoque, ou seja, quantos dias a gente tem estoque. E, geralmente eu já vi empresa de varejo que tem estoque de 11 meses, 10 meses, loucura, né? Mas o que a gente tem que fazer nesse caso? Campanha de venda, fazer calculadora de precificação, inclusive tem uma aula nova lá dentro do treinamento, que é como botar a calculadora de precificação na modelagem financeira, é importante. Então, por exemplo, é importante a gente explicar para o cliente, né, que ele entenda o quanto de dinheiro excedente está dentro do estoque dele. Isso é muito importante. Então, aqui a gente, quando o cara está muito estocado, né, que aumenta posições de fornecedor muitas vezes, é campanha de venda, trabalhos de giro de estoque, curva ABC de estoque. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, uma análise em varejo, que é uma análise da seguinte forma, né? Separa o estoque, por exemplo, distribuidor em varejo em 4 classificações. Curva ABC, ele, de certa forma, já está muito batido, né? A gente já sabe muito bem o que é curva ABC, né? Mas tem uma outra classificação na minúcia que é muito mais interessante.
que é a gente fazer 4 classificações de um relatório. É você filtrar e classificar os produtos em 4 categorias: alta margem, alto giro, alta margem, baixo giro, baixa margem, e tem as ramificações, né? Alta margem, baixo giro e alto giro, baixa margem. Então, assim, 4 classificações que a gente não precisa usar a curva ABC para isso e a gente consegue permutar muito bem entre os estoques, tá bom? E, por fim, deixa eu ver aqui. Aqui tem os saldos devedores, né, que vai diminuindo, obviamente, das operações, e a despesa financeira, né, um dos dispêndios aqui de caixa muito grande, tá? Então, pessoal, assim, hoje era mais para dar um pouco dessa explanação em termos de plano, de ação para vocês do que fazer quando a gente já bate o olho em termos desses indicadores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida, quer comentar alguma coisa em relação a isso que a gente comentou hoje com vocês? Lucas, Vai lá. Sr. Lei, teve mudanças aí na plataforma da planilha? Sim, a Sente gente que eu fez falo. uma mudança. Isso, a gente fez uma mudança essa semana, tá? Inclusive, valeu, Cristiano. Tô olhando aqui o chat, tá? Obrigado aí, a ideia é essa mesmo. Anota aí as dicas que são importantes. Bom, a gente foi pequenas mudanças, tá? De forma sutil aqui, mas é interessante a sua pergunta. Qual foi a mudança que a gente fez, tá? Primeiro de tudo, quando a gente foram mudanças aqui, ó, nas programações de pagamento, tá? Na planilha antiga, o que acontece? A gente não estava correlacionando muito bem, né? Por exemplo, eu tenho aqui um contas a receber, que vai entrar, por exemplo, eu termino o ano de 23 com um saldo de 2.200.000. Esse valor ele vai ser recebido em 24, concorda? No começo do ano, sendo que às vezes, por exemplo, se eu pegar um contas a receber e pegar um prazo médio aqui de, sei lá, vou receber em 75 dias, seja o que for, né? Prazo médio de recebimento. Tu entende que quando a gente faz isso, por mais que ele caia dentro do ano, mas será que esses 75 dias, Lucas, de prazo médio, não é o prazo real da janela do mês, concorda? Porque, por exemplo, eu tenho janeiro, tenho janeiro, eu tenho fevereiro, eu tenho março, tenho abril e etc. Então, o que acontece? E aí, cara, esse 75 vai entrar onde? Em tese, prazo médio for 75, ele vai entrar com 2 meses e meio, vai entrar em março, seria isso? Não, entendeu? Então, o que que acontece? A gente estava jogando nas projeções, que é questão de ajuste, né? Inclusive, na aula de modelagem do zero, que a gente faz o Excel literalmente do zero, a gente já constrói esse racional, mas a gente resolveu mudar também para a nossa super planilha. Então, quando a gente joga um prazo, por exemplo, de 45 dias, o que que eu estou querendo dizer? Que desses 2.200.000, como é 45 dias, possivelmente vai entrar tudo em fevereiro. O que na verdade não é. Apesar da geração de caixa anual bater, por exemplo, mas é interessante que a gente jogue nas janelas corretas. Então, o que que acontece na prática? Quanto será que desse valor deve entrar de fato em janeiro, fevereiro e março? Perfeito? E aí foi que a gente fez a Uhum. mudança e a gente jogou para cá, ó. Premissa, receita, a gente colocou aqui embaixo, ó, colocou até uma observação, que nos pontos 7 e 8 que não existiam antes, a gente colocou como é que eu posso dizer, esses saldos a receber. Ou seja, se eu coloco um saldo a receber lá no balanço, aí aqui você digita, esse mês aqui eu vou receber 300 mil, esse mês aqui eu vou receber 500 mil, esse mês eu vou receber 300 mil. Mas, Lucas, mas o prazo de recebimento, ó, tá... Aqui eu estou simulando, tá, pessoal? O prazo de recebimento aqui é, sei lá, 2 dias. Então não é isso aqui. Entendeu? É Uhum. antes. Ou então, se o prazo de recebimento for, sei lá, botei 5 parcelas em 7 em 7, 21 dias. Como é que vai ficar 21 dias? A gente estava tendo muito problema quando esse prazo, por exemplo, era maior, né? Ó, 90 dias. Então, o que acontece? Acaba que tirava um pouco da visão do fluxo de caixa mensal do cliente, percebe? O anual ele fica correto porque o valor vai entrar, mas a planilha vai ficar muito mais assertiva quando a gente distribui os fluxos mensais corretamente conforme os saldos a receber e a pagar do cliente. Então, tanto fornecedor quanto programação a receber, a gente colocou. Pronto, vou dar um exemplo clássico aqui do fornecedor, tá? Desse cliente real, tá? Vou até voltar aqui porque é um cliente real aqui. O que acontece? Pronto, fornecedor. Qual o prazo médio de pagamento dele? É 40 dias. Então, em tese, respeitando a matemática, o prazo médio de recebimento, ele vai entrar 1.900.000. Ele vai entrar, perdão, 5 milhões todo em fevereiro. Mas, cara, prazo médio de recebimento
é diferente disso aqui, ó. Então, por exemplo, eu recebo três parcelas, 20, 20, 20. Então, entra uma em janeiro, e entra outra em fevereiro, e entra outra em março. Vai entrar em períodos aí um pouco mais quebrados, né? Aí o que acontece? Mas o prazo médio é 40. A gente utiliza muito a premissa do prazo médio para ter uma referência de negociação de fornecedor e uma mudança de projeção anual lá para frente na modelagem. A gente utiliza isso aqui, ó, que está aqui no final da nossa planilha, ó. A gente pega a receita, faturamento, vezes 40 e divide por 365, que é o quanto a receber depois. Sendo que como a gente está no espera mensal, esse cálculo ele não adapta muito bem. Por quê? Porque tem que ter uma programação mensal. Então, se eu respeitasse o prazo de pagamento, eu entraria tudo aqui, 5 milhões de cara em fevereiro. Mas não pode, entendeu? Porque de fato eu estou com 5 milhões e eu já tenho parcelas em abertas, né, das compras passadas. Então, quais são, Lucas, os valores reais que a empresa vai receber? Aí a gente digita aqui a programação. Entendeu? Aí casa direitinho, ó, quando a gente vem aqui no DFC, opa, deve ser detalhado, vou abrir aqui, ó. Olha só como é que tá o desembolso, por exemplo. Ele está muito mais linear, tá vendo? Ó? Aí o que acontecia antes na prática, com a atualização anterior? A gente chegava aqui, ó, colocava como é 40 dias, botava logo aqui o todo, até deletar aqui. Aí o que acontecia com a DFC? A DFC ela ficava assim, ó, ou seja, o cara não paga nada, como assim? Aí paga 6 milhões de um mês para o outro, aí paga 8 milhões, ou seja, não ficava linear. Entendeu? Então foi uma forma da gente poder ajustar esses fluxos de caixa pelos vencimentos reais da parcela, porque a gente está trabalhando com janela menor de tempo. Quando a gente faz projeção anual, que as janelas mensais não importam muito, aí realmente a gente usa a premissa do prazo médio de pagamento. Perfeito? Tá claro aí? E aí a gente vai, isso está disponível lá dentro, lá no Telegram ou só lá na plataforma do curso? Lá no QIFI, mas posso mandar no Telegram aqui após a mentoria, sem problema nenhum. Mas está disponível Beleza, já. beleza, garoto. Perfeito? E a gente mudou essa formatação de cálculo para ter uma resposta melhor em termos de linearidade, né? Do número, vamos falar assim, né? E fica bem mais bacana a gente estar trabalhando dessa forma, beleza? Essa foi a única mudança que teve. No máximo, a gente só mudou alguma matemática em termos de fórmula, né? Deixa eu ver aqui, o Christian perguntou, usa-se um, o outro, ou... Eu não entendi muito bem tua pergunta, Christian. Tu fala se a gente usa... É porque assim, ó, vou ver se eu entendi, tá? O prazo médio de pagamento, a gente tem que digitar, porque para fazer as projeções do balanço do ano seguinte, a gente utiliza a premissa do prazo médio de pagamento. E o que que é essa projeção, na verdade, do prazo médio de pagamento? Como é que acontece na prática? A gente pega o faturamento vezes o prazo médio de recebimento e divide por 3 meses. E divide por. Opa, botão errado aqui. Divide por 365. Perfeito? Isso aqui, esse prazo médio de recebimento na escala anual da projeção, a gente utiliza aqui para gerar o saldo de contas a receber. Aí na esfera anual, esse saldo de contas a receber, ele é esse saldo aqui, ó. Sendo que eu preciso no primeiro ano, como premissa orçamentária, utilizar isso de forma correta dentro da janela de recebimento. Exemplo, o que me garante que aqui eu vou receber, por exemplo, 4 milhões, aqui eu vou receber 1 milhão e aqui eu recebo 700 mil, por exemplo. É o real, pode ser o real do cliente, mas a média, o prazo médio de recebimento que gerou esse contas a receber, né, o saldo, a partir disso daqui que é real, eu tenho que respeitar as janelas. Pode ser que eu esteja pagando a última prestação lá de uma compra, né, sei lá, uma venda, né, feita em outubro, por exemplo, do ano passado, ou setembro, né? Então, assim, isso aqui é variável. Então, isso depende muito da escala temporal, né? Então, quando a gente está fazendo como é que eu posso dizer da melhor forma, esse ajuste, né, essas premissas orçamentárias, até para respeitar o fluxo de caixa, a gente tem que fazer aqui a linha do tempo bem correta. Como também eu posso receber 50 mil aqui e tem que bater com a janela do vencimento. E tem que estar correto. Sendo que o prazo médio de recebimento é como se eu estivesse recebendo tudo um mês só, o que não casa. Casa para análise anual. Porque se você for ver lá no balanço, ó, se você for ver a fórmula, está puxando lá dos anéis, que vocês podem acessar, é exatamente essa fórmula que eu acabei de falar para vocês, ó, que é essa daqui. A gente tem até um post também sobre isso lá na página. Mas isso aqui, para a empresa de serviço, ela não impacta tanto essa mudança aqui, certo? Para a empresa de varejo, indústria, ela impacta mais. Empresas que são projetos longos, construtoras, concessão de energia e outras mais aí,
meia dúzia de setores que trabalham com a perspectiva de longo prazo, né, médio e longo prazo, elas utilizam ali uma perspectiva mais longa, né? Porque geralmente o prazo de recebimento do serviço ele é recorrente, né? 30 dias. Então não impacta tudo. Teoricamente, o saldo que eu tenho de contas a pagar e receber vai cair no próximo mês. Não é uma venda, um pagamento parcelado. Entendeu? Por isso que para essa mudança ela serviu justamente para atender aquele pessoal que trabalha com mais varejo, distribuição, indústria e etc. Para serviço, clínica, hospital, escola, blá blá blá, outras coisas mais aí de serviço, em geral, o prazo eles já são curtos, então não impacta tanto. Então, teoricamente, serviço, esses 5 milhões e 700 entraria em janeiro, que o prazo de pagamento do recebimento seria mais ou menos 30 ou menor do que 30, né? Mas essa foi a mudança que a gente fez, tá? Para vocês, beleza? Mais alguma dúvida? Ah, tô vendo aqui no chat, a dúvida era essa mesmo, show. Eu imaginava. Show, mais Dois dúvida? parabéns mais uma vez. Valeu, valeu, valeu. Pois, pessoal, é isso, tá? Essa, para quem aí não teve tempo, né? Chegou depois. Essa aula aqui vai ficar gravada. A gente vai fazer o upload lá para a plataforma da QIFI. A planilha com essa atualização estava disponível desde ontem, né? A gente mandou também o recado lá no Telegram. Aí vocês já podem fazer o download também lá pelo QIFI, tá bom? E claro, proposições de melhorias aí, planilha, material, ideias de negócios, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, então vamos em frente, né? Ganhar dinheiro, né, Cirlei? Isso aí. Mas, pessoal, é isso, tá? Até, assim, outra coisa que é interessante, tá? Deixem sugestões, né? Se vocês quiserem sugestões de pautas, de mentoria, a gente sempre abre uma caixinha de votação, mas sinta-se à vontade também para comentar lá no Telegram, tá? Estudo de casos que você queira que a gente resolva aqui junto. Ó, tô vendo aqui que o Cris já mandou uma, né? Lançamentos. Com certeza, eu acho que tu tá falando lançamento, monitoria, com correções. Quando fala correções de lançamento ou melhoria, ou melhores formas de lançar, praticamente, pelo que eu entendi, é fazer um estudo de caso, não sei se eu entendi certo, tá? Mas é um estudo de caso do zero, mas fazendo melhorias de lançamento, seria isso? Melhorias na forma de lançar, não entendi muito bem. Eu acho que dá mais ou menos ligado a isso, tá? Mas beleza, a gente pode até selecionar, acho que é, esse tema. E se você até tiver, Christian, é só tirar o nome do cliente, tá? As informações do cliente, manda pra gente que a gente faz a mentoria. Inclusive, eu sempre falei isso lá, né, na comunidade. Se vocês tiverem cases aí de clientes que queiram que a gente trabalhe, analise junto aqui, até é um trabalho aí 0800 que já ajuda no trabalho de consultoria de vocês, entendeu? A gente faz aqui um plano de ação conjunto com o cliente real que vocês estão analisando. Então, já é um benefício que vocês estão tendo aqui com a gente em mentoria. Trazer isso de caso real aí da prática de vocês, pra gente analisar junto e já montar um plano, né, uma ação de diagnóstico com vocês, tá? Aqui com o pessoal. A gente até já fez isso uma vez. Eu quero até depois replicar isso, tá? Inclusive, mês passado a gente fez um estudo de caso de varejo e trouxeram aqui pra gente. Bacana?